Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Observador são 10:01. António Filipe considera que a greve geral de ontem teve um impacto significativo e que, se a reforma laboral do governo chumbar na Assembleia da República, deve-se à luta dos trabalhadores. O candidato presidencial apoiado pelo PCP foi entrevistado esta manhã no Sob Escuta, questionado sobre se o Chega se tem vindo a aproximar da posição do PCP em relação ao anteprojeto de reforma laboral. António Filipe entende que pode ser uma estratégia demagógica de André Ventura para captar eleitorado e refere que, se houver mudanças de posição por parte dos partidos, a responsabilidade é da greve geral. Se a Assembleia da República rejeitar a proposta, e isso pode acontecer, por exemplo, se o Chega mudar de posição, eu acho que isso se deve à luta dos trabalhadores. Não se deve a nenhum mérito desse partido, que tem posições normalmente aquelas que considera que em determinado momento dá mais jeito à sua postura demagógica, mas se mudarem de posição, isso deve-se ao impacto que a greve geral teve. Questionado sobre os distúrbios do final da manifestação à porta da Assembleia da República, António Filipe diz que só prejudicam os sindicatos que convocaram a greve. A guerra na Ucrânia foi também tema nesta entrevista na Rádio Observador. António Filipe entende que Portugal deveria seguir as ordens do Tribunal Penal Internacional e deter Vladimir Putin em caso de visita ao Estado português. Mas também critica o que considera ser uma dualidade de critérios da União Europeia. Devia. Agora, o que eu acho é que o Netanyahu, que também tem um mandato de captura pelo mesmo Tribunal Penal Internacional, foi à Hungria, não aconteceu nada, e as autoridades francesas já disseram que ele fosse a França, também não acontecia nada. Eu acho que, sendo Portugal o Estado signatário do TPI, e até alterámos a Constituição para acolher a jurisdição do TPI, eu acho que Portugal, das duas uma, ou saía do TPI ou tinha que cumprir as decisões. Agora, não é esse o caso de outros países da União Europeia. António Filipe diz ainda que não convidaria Volodymyr Zelensky para o Palácio de Belém se fosse Presidente da República, mas admite recebê-lo se o Governo convidar o Presidente da Ucrânia. O candidato apoiado pelo PCP continua a dizer que a guerra na Ucrânia é uma guerra que não faz sentido. Partimos para a análise a esta entrevista. Estão connosco agora aqui em estúdio o Paulo Ferreira e o Bruno Vieira Amaral. O que é que vos pareceu esta entrevista? Paulo, começando por ti. Pareceu uma entrevista em que António Filipe esteve bem, genericamente, aliás não surpreende, ele é muito bem preparado, e em que se houve alguma dificuldade um bocadinho fora daquilo que é habitual, foi nos temas habituais, que são os temas internacionais, de alguma maneira, e António Filipe não foi a primeira vez nesta entrevista, também já não há outro debate, notou-se isso. Quando o tema é mais incómodo de alguma maneira, ou quando não quer assumir uma posição, diz isso não, na minha opinião, não conta. Neste caso, sim, não sou a favor nem contra. Não sou a favor nem contra. Isto aconteceu 2 ou 3 vezes aqui, nesta entrevista. Aconteceu sobre o mandato de captura a Putin do Tribunal Penal Internacional, em que ele, enfim, com dificuldade disse, admitamos que sim, que é uma boa decisão, admito, não tenho objeções a ela. Mas é surpreendente dizer que se Putin viesse a Portugal, o que também parece uma improbabilidade, mas enfim... Que devia ser deveria ser, sim, porque ele acha que Portugal, uma vez que é signatário do Tribunal Penal Internacional, deve obviamente respeitar aquilo que são as decisões desse tribunal. Depois também disse que não é a favor nem contra a questão de utilizar ou não ativos russos, ativos confiscados para a reconstrução da Ucrânia. Disse, não sou a favor nem contra, não conheço muito bem os detalhes e por aí fora, sobre as questões das legitimidades democráticas, ou na Rússia ou na Ucrânia também. São eleições na Rússia, isso é uma questão dos povos respectivos, eles é que sabem. E, portanto, há aqui uma demarcação, o que, bem, se aplicamos esta métrica a todos os temas, em Portugal nunca nos pronunciamos sobre temas internacionais, porque é sempre com os respectivos povos e por aí fora. De resto, acho que foi claro sobre o euro e sobre a ideia de saída ou de manutenção no euro. É um tema sempre equívoco, de alguma maneira, em relação ao PCP, que tem utilizado a formulação do temos que nos preparar para uma eventual saída sem nunca dizer se quer sair ao euro. E foi desde o início da entrada no euro. Certo, nunca gostaram da entrada e pronto. Assim que entramos devíamos preparar-nos para sair. Para sair. Eu acho que ele foi muito claro dizer que uma saída
unilateral seria um desastre económico, o país não está preparado para isso, mas acha que se pode, de alguma forma, encarar uma saída negociada. Isso podia ser vantajoso, uma saída por acordo. E aqui a saída unilateral faz a relação com o Brexit, que não foi favorável, e está-se agora a fazer contas a isso ao Reino Unido. De resto, acho que foi uma entrevista que ele encarou com muita serenidade, esteve muito bem. Só aqui uma questão técnica já agora, que tem a ver aqui com o pagamento de subsídios em duodécimos ou não, sim, logo no início. Ou eu percebi mal, ou então António Filipe, enfim, não faz bem as contas e isto é por aritmética. Porque ele diz, exatamente, ele diz que é contra esta possibilidade dos subsídios de férias e de Natal poderem ser pagos em duodécimos, porque diz que o objetivo é acabar com os subsídios a prazo, porque depois quando houver aumentos, são só aumentos sobre 12 meses e não sobre 14. É rigorosamente a mesma coisa. Aumentar 5% do salário recebido em 14 meses é rigorosamente a mesma coisa que aumentá-lo 5% com os duodécimos, com os subsídios distribuídos por duodécimos. Vai-se ao final do ano e é rigorosamente a mesma coisa. É só um detalhe. Mas esse detalhe e essa insistência nesse aspecto em particular também é relevante, porque isto tem mais a ver quer com a percepção dos trabalhadores, quer também com a questão de uma poupança forçada que é feita... Claro, mas isso depois cada trabalhador escolhe, se foi dada a possibilidade. Não há um problema. Claro. Bem, eu acho que António Filipe esteve genericamente bem. Ele tentou, várias vezes disse, tentou demarcar-se, não se apresentar, não está aqui como representante do PCP, e é verdade, mas eu acho precisamente que onde ele esteve melhor foi naquilo que o PC é mais forte, na questão dos direitos laborais, e onde esteve pior foi nas questões internacionais, sobretudo na questão da guerra da Ucrânia, onde o PC tem um problema, claro, já sabemos. Mesmo assim, acho que mesmo tendo em conta outras declarações que António Filipe já fez, acabou por estar um pouco melhor nessas questões internacionais. Institucionalista, digamos assim, respeitando todos os acordos e compromissos que o Estado português tem em termos internacionais. Mas nas questões laborais, condenou os desacatos em relação à greve, mas acho que esteve francamente bem, até na questão da aprovação ou não do pacote laboral, dizendo que se não for aprovado o mérito é dos trabalhadores e da greve. Também acho que esteve bem na questão da defesa, quando falou do serviço militar obrigatório, de não haver condições para regressar. Isso só esta nota na questão da defesa, ele disse que precisamos de um exército para nos proteger, mas por proteger de quem? É que já vimos que, por exemplo, no caso da Ucrânia, tem um exército para se proteger e, afinal de contas, o que é preciso é a paz. Portanto, devemos ter um exército para nos proteger, mas se o invasor for a Rússia, se calhar então temos que procurar a paz. Enfim, na questão de Zelensky e Putin, dessas comparações que são sempre feitas, acho que não é resposta estar a dizer que não me interessa a legitimidade, não interessa a legitimidade de um presidente, mesmo de outro país, que isso é um problema dos outros países. Não. Se um líder é um ditador ou chega ao poder através de métodos não democráticos, não é a mesma coisa que um líder que seja eleito em eleições livres e democráticas. Eu acho que isto é óbvio. E António Filipe, nesta tentativa de ser demasiado salomónico e dizer não, o problema são os regimes, não são as lideranças, o problema são os dois regimes. É preciso distinguir o que é que está em causa. Certamente a Ucrânia, enquanto país, terá os seus problemas, mas quando falamos de Putin e de Zelensky não falamos da mesma coisa, e aqui é sempre o calcanhar daquilo, sim. Bruno Vieira Amaral, Paulo Ferreira, obrigada pela análise à entrevista de há instantes a António Filipe. O Sob Escuta fica disponível na íntegra já a seguir no site do Observador e nas plataformas de podcast. Hoje há uma nova greve convocada por vários sindicatos independentes da função pública, mas para já a Carla está a ter pouco impacto. Foi o que constatou a Rádio Observador em vários serviços desde o início da manhã. Os sindicatos afetos à CGTP e à UGT não aderiram ao protesto, pelo que, de facto, as perturbações são menores do que as de ontem. Ainda assim, a greve pode afetar escolas, hospitais e serviços como repartições de finanças. A repórter Laura Figueiredo está no Hospital de São João. Laura, e por aí nota-se lá está pouco os efeitos desta greve.
Bom dia, Carla. Sim, pelo menos do que tenho conseguido perceber aqui junto de alguns utentes, está tudo a decorrer com normalidade, tanto as consultas como os exames médicos marcados para hoje. No entanto, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal fala numa grande adesão, não avança com números nem com locais afetados, mas, como dizia, pelo que consigo perceber, aqui no Hospital São João no Porto, a paralisação não estará a ter grande impacto no atendimento dos utentes. Mas também é preciso notar que este sindicato representa apenas um universo de 4.000 enfermeiros em todo o país e, portanto, os efeitos esperados são obviamente menores que os sentidos durante o dia de ontem, até porque a paralisação de ontem foi a greve geral e hoje esta greve foi convocada por um número mais reduzido de sindicatos e com reivindicações mais específicas. Ainda assim, no caso dos enfermeiros, Tiago Ramos, dirigente sindical do Sindepor, espera uma grande adesão durante o dia de hoje. Esperamos que hoje continue a haver uma adesão significativa. Os motivos da greve de ontem e de hoje são distintos, mas o descontentamento dos colegas, este atraso, ou melhor, este não retomar das negociações recentes com a tutela, são mais do que motivos para as pessoas aderirem e aguardamos aqui uma grande adesão durante o dia de hoje. O Tiago Ramos, dirigente do Sindepor. Na saúde, por enquanto, o impacto da greve parece ser reduzido. Já noutras áreas, o Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social fala numa adesão grande por parte das escolas e também nas cantinas do ensino superior. Ainda é cedo para números, vamos esperar para apurar melhor o impacto desta greve convocada por alguns sindicatos da função pública. Ainda estamos nas primeiras horas. Laura Figueiredo, em direto ao Hospital de São João, já esteve também em Matosinhos, no Hospital Pedro Spano e numa escola secundária, onde, pelo menos às primeiras horas, estava tudo a decorrer com normalidade. É uma greve da função pública marcada por sindicatos independentes. São 10h13. Carla, que outras notícias estão em destaque antes de uma nova edição do Contracorrente? O tempo de espera no Hospital Amadora Sintra chegou quase às 12 horas esta manhã. Os 24 doentes com pulseira amarela tiveram de esperar 11 horas e 41 minutos para serem observados pela primeira vez. Para os utentes com pulseira verde, o tempo de espera depois da triagem era cerca de 11 horas e meia. São dados do portal do SNS, consultados esta manhã. Neste momento, os tempos de espera baixaram, mas estão à volta das 9 horas. Entretanto, dezenas de peritos da saúde reúnem-se hoje em Lisboa para discutir novas formas de avaliar o SNS. A iniciativa Mais Dados, Melhor Saúde, do Instituto Superior Técnico, quer discutir um modelo mais moderno para analisar o Serviço Nacional de Saúde. O objetivo é tornar mais atual a análise das estatísticas para melhor sustentar novas políticas públicas para o setor. Dia de chuva em todo o país, são os efeitos da depressão Emília. 11 distritos estão sob aviso amarelo por causa da chuva. Contactada esta manhã pela Rádio Observador, a Proteção Civil destaca que não há para já ocorrências significativas. O IPMA prevê que a situação melhore no fim de semana.